E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui então agora o vídeo sobre o que eu aprendi nos últimos 2 anos aí de bots. 2 anos não, 2 anos e 6 meses já que tem, mais ou menos. Se eu não me engano foi lá para outubro de 2021 que o Layback foi lançado. Eu não me lembro muito bem, tá? Não me recordo muito bem especificamente quando foi que isso aconteceu, né? Mas foi por volta desses meses aí. Eu tenho então, desde que o Layback Desktop foi lançado, eu tenho trabalhado com isso. Então eu fiz lá no ano passado um vídeo tentando, no ano passado não, é no ano retrasado, né? Tentando sintetizar coisas que eu tinha aprendido e lições que eu tinha tirado do uso do Layback. Na época eu tinha 8 meses só de utilização do Layback e achava que eu já tinha entendido muita coisa. De fato, né, eu fiz esse vídeo aqui de reação a esses 8 meses, ao que eu tinha aprendido nesses 8 meses, e de fato algumas coisas que eu entendi lá realmente eram verdade, assim. E eu tentei, então, fazer um novo vídeo com novas coisas que eu observei, novas coisas que eu aprendi utilizando os bots e nesse mercado aqui dos bots. E agora então vem o segundo vídeo, né? O vídeo aí de mais de 2 anos então de experiência com algumas dicas, né? Que eu acho que são algumas dicas aí para alguém que está lutando, né? Iniciando aí a sua caminhada. Eu acho que ver um vídeo como esse ajuda, né? Pode, para algumas pessoas pode, acho que pode não servir de nada e para outras pessoas pode servir muito, né? Que é o que tem acontecido no YouTube, como sempre, né, em relação às apostas, né? Eu já vi muitos vídeos que me ajudaram muito, muitos vídeos que não me ajudaram em nada, e a tentativa de fazer isso aqui é também se inserir aí nesse meio, né? Mas antes da gente começar, eu sou aí divulgador da Exchange do Layback. A Exchange do Layback é uma exchange voltada para os bots, né? É uma exchange que está num processo de ter os bots cedidos de forma gratuita. Isso aí vai demorar um pouco, né? Não está acontecendo, ainda não está disponível, mas né, com o tempo está sendo liberado. Aí já tem algumas pessoas que estão usando os bots de forma gratuita. E eu sou aí um dos divulgadores da Exchange do Layback, né? Como uma pessoa que trata muito desse assunto aqui dos bots no YouTube. Então, se você ainda não tem aí a sua conta na Exchange do Layback, dá uma moral aí, né? E faz a partir do meu link, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo e vai estar também no primeiro comentário fixado. Se você fizer, né? Isso aí a partir do meu link, né? Eu vou aí ganhar uma micro porcentagem aí dos seus ganhos, né? Dos seus greens, 0,5% só, né? Durante um período. E isso aí é uma ajuda, né? Não vai fazer diferença nenhuma para você, né? É um dinheiro que vai deixar de ir para os donos da exchange, né? Para os administradores da exchange e vai vir para mim, né? Para mim que sou um divulgador dela. Então, se eu já te ajudei, né? Se eu já contribuí aí com a sua caminhada em alguma coisa e você não tem ainda a sua conta na exchange do Layback, considera aí fazer a partir do meu link, né? Não faz diferença para você e pode fazer uma diferença muito grande para mim. Valeu! Então, começando aí com os meus novos conselhos para os iniciantes ou nem tão iniciantes assim em relação aos bots, né? Aqueles que têm aí uma experiência menor do que a minha, não sei, né? Então, a primeira, assim, né? Isso aqui também vem de uma observação de coisas que as pessoas falam, de comentários que as pessoas fazem, né? Não é só assim não é só tudo que saiu da minha cabeça. São coisas que eu fiquei observando as pessoas falando e conversando, né? Em vários espaços diferentes, no Discord do Layback, grupo do Telegram também, né? Algumas discussões. E eu fui assim captando, né? E pensando em respostas que eu poderia dar para essas questões, para esses problemas e para a maneira como as pessoas estabelecem relações com os bots dela, né, com o serviço dos bots. Então, o primeiro conselho que eu tenho para dar depois aí desse tempo todo é de tomar distância dos seus bots. O que é esse tomar distância? É você
não ficar assim neurótico com os seus bots, com o que eles estão fazendo, com os resultados que eles estão tendo. É você tomar essa distância, é você ficar assim, né? Não ficar olhando o tempo inteiro, não ficar acompanhando os seus bots fazendo entrada. Quando uma pessoa fala assim, meu bot deveria ter entrado e ele não entrou, é sinal de que a pessoa está ali com a cara colada na frente do computador, olhando, monitorando isso, né? E os bots podem servir para isso. Até podem servir. Mas a pessoa que faz isso, ela estaria ganhando muito mais dinheiro, ou ela estaria numa posição muito melhor se ela estivesse fazendo um trade manualmente, né? Então, os bots, eles não são para isso. Eles são para você sair, né, e trabalhar e não ficar pensando nisso, ou para você trabalhar aí com trade manual o seu sábado o dia inteiro, o seu domingo o dia inteiro, e no final do dia dar uma olhada, que é o que eu costumo fazer, né? Então, se você está muito preocupado com os seus bots, a primeira coisa é que pode ser que a gestão de banca sua não está em dia. Porque a gestão de banca ela é a sua segurança. Se você está preocupado do seu bot quebrar a sua banca, é porque a sua gestão ela não está muito correta, né? Vamos aí combinar, né? Você tem que lembrar também que ali nos seus bots você tem a opção, né, na configuração do bot, você tem a opção de configurar uma banca para ele. Essa banca pode ser de R$ 20, pode ser de R$ 10, ou ela pode ser de R$ 2.000. Então, esse tipo de coisas são as seguranças que você tem, né, para fugir dessa ideia de que o seu bot está perdendo dinheiro, que você tem que monitorar o seu bot, né? E a questão é que isso leva a alguns erros. Eu vou mostrar isso na próxima imagem com um exemplo, né? O que eu aconselho é que você faça análise do seu bot num tempo pré-estabelecido. Isso é muito bom para evitar essa ansiedade e para evitar essa coisa de ficar assistindo o bot trabalhar, porque eu ainda não vi assim isso trazer vantagem para uma pessoa, não, tá? Isso, geralmente aí só traz assim umas frustrações, porque a maneira dos bots funcionarem, deles trabalharem é bem diferente das operações manuais. Às vezes eles têm tipos de bad run que são bem mais intensas, bem maiores. Às vezes num dia de manhã, num sábado de manhã, o seu bot vai perder 10 stakes, mas só que de tarde ele vai fazer 15. Mas aí você está acompanhando, está assistindo seu bot trabalhar, quando ele perder 10 stakes vai te dar um desespero ali, você vai achar que vai perder dinheiro, que o bot não está funcionando e vai parar o bot. Então o ideal é que você faça essas análises aí em tempos pré-estabelecidos. Eu dou só uma olhada no final do dia como que foi, mas não tenho intenção, quando eu faço isso, de mudar nada. E todo bot meu tem, quando eu crio ele, eu tenho um tempo pré-estabelecido que eu quero olhar. É uma coisa que eu nunca mexi, uma coisa que eu não sei nada. Então, depois de um mês, eu vou fazer uma análise desse bot. Eu escrevo até lá no nome do bot, qual que é a data para eu mexer com ele, para eu dar uma olhada. Ah, eu acabei de fazer essa análise, depois de um mês o bot parece que funciona, e agora eu vou passar ele para conta real. Aí eu vou dizer para mim mesmo que eu vou trabalhar então, né, que eu vou analisar esse bot daí a 3 meses. E nesse tempo eu não mexo com o bot, entendeu? Nesse tempo aí de 3 meses, eu deixo ele ali trabalhando, eu coloco uma banca pequena nele, geralmente uma banca de R$ 20. Se ele quebrar essa banca de R$ 20, aí depende do bot, né? Se o bot for de odd alta, né, com um lucro muito grande, a banca tem que ser um pouco maior, né? Se ele quebrar essa banca, aí eu posso, né, a partir do momento que ele quebrou a banca, eu vou lá, dou uma olhada, vejo se vale a pena continuar ou não. A questão é evitar a ansiedade em relação ao bot, tá? Aqui a gente vê o tipo de coisa que pode criar essas ansiedades, né? Esse aqui é um exemplo positivo aqui em cima, né? Você vê aqui, nesse momento aqui, o bot pegou uma linha direta ali, você vê que é um bot que trabalha em odd alta, né? Fazendo lay em odd alta, né? Ele pega ali uma good run boa assim, né? Deve ter ali umas quase 100 greens ali, um atrás do outro, faz ali 2 stakes, ele tem uma stake de R$ 10, chega ali na faixa ali dos R$ 20, aí eu podia pensar ali, pô, o bot fez
100 greens, né? Tem que aumentar a stake disso aqui, né? Aí o que vem depois? Vem ali a escadinha, né? E ele volta ali a quase zero, né? Aqui. Não chega a devolver tudo, sobra um troquinho ali. Aí ele pega uma depois maior ainda, né? Tem aqui nessa subida aqui com 2 heads no caminho, pelo menos umas 300 entradas. Quando ele chega no topo ali das 300 entradas, eu podia pensar também, nossa, agora sim, agora tá provado, né, que esse bot tá bom e que ele nunca vai... Aí olha a escadinha maior ainda que ele pega ali. Então, né, deixar trabalhar, né, eu defini que eu vou mexer com 6 meses. Então, não vou mexer, né, durante esses 6 meses. Ele vai ficar fazendo essas escadinhas aí e depois de 6 meses eu vejo o que aconteceu, né? Esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bom, né? Um exemplo de quando você pode ficar ansioso e querer aumentar a stake, né? E tô demonstrando aqui o que pode acontecer depois de aumentar, né? E aqui embaixo um exemplo negativo, né? Um exemplo de você achar que o bot está perdendo demais e pensar em diminuir a sua stake ou parar o bot, né? Aqui a gente vê pelo gráfico dele aqui que ele não começa muito bem, né? Não está muito animador aqui. Dá uma subidinha aqui, né? R$60, a stake dele é de... deixa eu lembrar aqui. A stake dele é de 10, né? Faz ali 6 stakes, né? Com R$60. Só que depois, né, desses R$60, parece que é a última vez que ele vai ver a luz, né? Porque ele vai direto e direto e direto e chega aqui nesse fundo aqui, se eu não me engano, é menos R$87, que daria menos 8,7 stakes, né? Mas, né, esse bot aqui, o pai dele já tinha 1 ano, eu passei a stake para R$10, então por conta disso, né? E aí ele bate esse fundo aí de menos 87 e depois faz o quê? Sobe, né? Sobe, porque, né, é uma variância, não é que o bot não funcione, né? Pode ser que ele não funcione lá, né? Mas é uma variância dentro do que você está esperando, né? E agora ele está ali mais ou menos ali com R$120 de lucro, né? Ou 12 stakes de lucro, então. Então, isso é muito importante, tá? Não ficar achando que o seu bot é bom ou que o seu bot é ruim. Defina um tempo e só depois desse tempo que você definiu, aí você vai descobrir qual é o tempo que é bom para você ou qual tempo é bom para determinado bot. E só depois desse tempo é que você vai lá, então, e mexe com ele e dá uma olhada e vê o que está acontecendo. Segundo conselho aí, então, né? Tente bots em tipos de jogos que você domina. Isso é muito importante, né? Eu trabalho com 2 ligas só, né, no trade manual, e eu trabalho com ligas que são consideradas under. E eu observo que os melhores bots que eu tenho, todos são de cenários under mesmo, de jogos under, sabe? Jogos assim que fica aquela coisa que parece que não vai resolver, que parece que não vai sair gol, ou que do nada, né, o jogo tem a expectativa a mais under do mundo, do nada o jogo termina um 3-3, fica uma coisa louca assim. Eu vejo que eu tenho alguns bots que fazem isso, né, que trabalham nesse tipo de cenário e eles se dão muito bem. Não que eles sejam muito bons, mas eu quero dizer assim, eu tenho um sucesso relativo na hora de fazer bots muito maior em ligas com esse perfil under do que em ligas com perfil over. Geralmente eu faço bots de over, eles até para ligas over, né, eles até enganam por um tempo, mas depois eles acabam assim me mostrando cenários surpreendentes que eu não sei como resolver, que eu não sei como lidar, porque eu não trabalho com esse tipo de liga, né? Eu não consigo nem entender direito como é que funciona uma liga dessa, Bundesliga, né? Eu já mexi um pouco com Bundesliga, Bundesliga 2, mas trabalhando com métodos assim totalmente diferentes dessa coisa de gol em match odds, dessa coisa de limite, né? E tal. Então, eu acho que isso é uma dica boa, assim, né? De você começar a tentar olhar para os tipos de jogos que você acompanha mesmo e a partir daí tirar coisas, né? Olhar para cenários que eu faço muito isso, né? Eu olho para um cenário que eu já vi no passado, né? Eu me lembro desse cenário e falo assim, pô, vou fazer um bot para acompanhar esse cenário. Será que isso acontece muito? Será que isso acontece pouco?
Um exemplo disso é o bot, né, que eu fiz aí um tempo atrás, para resultado 3-3 nessas ligas under. É um bot que eu estou testando, mas é uma coisa que vai demorar anos para testar, né? Mas vai ficar ali e vai ficar fazendo, né, o testezinho dele, assim, né? Mas por quê? É porque eu vejo que nessas ligas under o 3-3 acontece e geralmente a odd pré-live de um resultado 3-3, você pega ali na Série B, você pega na La Liga 2, a odd pré-live desse 3-3 vai ser 200, 210, 230, vai ter alguns vai ser 300 essa odd, sabe? Então eu faço isso, né? Tento olhar isso, né? Mas isso vem de experiências passadas que eu tive, de ver isso acontecendo, né? Algumas vezes eu vi, né, esse 3-3 saindo na Série B, num cenário assim totalmente inimaginável, né, com um time bem favorito, como é que o jogo fica 3-3 e como que um jogo, como que uma liga que tem tanto 0-0, de repente sai 6 gols num jogo, né, e tal. Então, usa essas coisas que você vê no seu dia a dia trabalhando no trade manual, né, de inspiração, né? Que você vai encontrar muita coisa legal. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar colocando a sua experiência do seu tempo de tela em favor de criar bots, né? Em favor de aproveitar esses cenários. E aí, às vezes, você vai fazer isso, o bot nem vai funcionar, mas ele vai te mostrar uma coisa que você não conseguiria perceber trabalhando de forma manual. O bot vai te mostrar. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, com o método que hoje eu trabalho, né, eu ainda considero em testes, mas eu já tenho trabalhado há um bom tempo, que é o Lei 0-1, né, que eu trabalho na Série B, trabalho na La Liga também, e tô começando a trabalhar agora também manualmente na La Liga 2. Já fiz manualmente, já fiz por bot na La Liga 2. Terceira dica então, né, tem um pouco a ver com a dica 2 aí, né, que é que os bots são o pior lugar para começar nas apostas. Infelizmente, eu sei que é duro, né, para algumas pessoas escutar isso, mas realmente tá. Os bots são o pior lugar para começar nas apostas. Eu participo de um grupo no Telegram, né, que é um grupo não oficial do Layback, tem muitos participantes nesse grupo, e de vez em quando chegam novatos lá e os novatos falam muito comigo, né? Vem assim muito no privado, me pedir umas dicas, me perguntar como faz determinada coisa, como faz para tipo, a pessoa não está conseguindo que o bot faça uma determinada coisa, ela vai lá, às vezes mostra a configuração, e quando as pessoas mostram a configuração, isso é muito impactante para mim, porque quando você vê a configuração da pessoa, você vê que a pessoa não tem a mínima ideia do que ela está fazendo, assim, né? É tipo fazer um bot de back, e o back assim, da odd 1,01 até a odd 5, sabe? Um bot para pegar esse cenário de back. A pessoa não conhece e ela acha que vale a pena, por exemplo, deixar a odd em aberto de 1,01 até 5 e fazer uma combinação ali de número de ataques perigosos, gols em jogos passados e tal, e que se ela fizer isso, ela tem chance do bot funcionar e tem chance do bot dar certo. E não é assim que a coisa funciona, né? Então, tem coisas muito básicas que uma pessoa que trabalha com apostas manualmente sabe, né? São coisas assim que se aprende nos primeiros meses nos quais você está começando ali a apostar, e essa pessoa não sabe, não tem noção, e ela vai começar a tentar aplicar e tentar aprender isso com os bots. Eu acho muito complicado. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar certo, pode funcionar, mas eu imagino que para uma pessoa que não tem nenhuma experiência com fazer as apostas manualmente, e importante, né? Não só ter experiência, mas ter um caminho, ter pelo menos alguns métodos com os quais ela consegue ganhar um dinheiro, ou no mínimo trocar dinheiro com o mercado, né? Eu acho, infelizmente, né? Eu sei que é uma coisa um pouco dura, mas os bots são aí o pior lugar para começar nas apostas, tá? O ponto 4 aqui, que tem um pouco a ver com esse ponto anterior que eu falei, né? Que é o de trabalhar apenas nos cenários específicos. Que já é, assim, uma coisa que essa pessoa que não tem experiência
nas apostas, né, trabalhando manualmente, não vai saber, e algumas pessoas que já têm experiência trabalhando manualmente às vezes ignoram, né? Que é criar um cenário muito específico no qual o bot vai trabalhar, né? Então, isso que eu estou querendo dizer de criar o cenário específico é você especificar se o jogo tem favorito ou não tem favorito, se o jogo é over ou se o jogo é under, se é um jogo parelho, se a casa está fazendo, se a sua preferência é de que a casa vai marcar gol ou o visitante vai marcar gol, né? Por exemplo, para mim, um visitante com odd 2,40 para vencer o jogo é totalmente diferente da casa com odd 2,40. Mas isso é uma coisa minha, né? É uma coisa que eu tirei da minha experiência, dos tipos de jogos que eu trabalho e que eu vejo esse tipo de coisa. Porque em ligas under, a tendência das odds de match odds da casa é que elas sejam relativamente maiores mesmo para a vitória da casa, porque a expectativa é que se o visitante faça um gol, é muito difícil que a casa chegue a virar esse jogo, né? Porque se o visitante abre o placar 0-1, a expectativa é que a casa tem que fazer agora 2 gols para vencer, né? E aí o jogo se tornaria o quê? Um jogo over 2,5, né? E o jogo é under, a odd do over 2,5 diz que o over 2,5 não vai acontecer, então por isso a odd da casa ela é já, né, naturalmente bem maior do que a odd dos jogos das ligas over, né? Nos jogos das ligas over, você tem uma expectativa já de que esses gols, né? Você já produziu a odd ali para o favorito, né? Ou para casa, com a expectativa de que ele tenha essas capacidades técnicas, né? E físicas de marcar 2 gols naquele jogo, né? Então, eu acho que é muito preciso especificar qual é o cenário no qual você está trabalhando. Eu hoje acho que não existe fazer, por exemplo, um back numa liga under e numa liga over e ter o mesmo resultado. Eu acho que não funciona, né? E eu tenho odds pré-live do over, né, 2,5, e do match odds em todos os meus bots hoje. Eu não tenho mais nenhum bot, tá? Nenhum bot que não tenha filtros, né, com odds de over 2,5, né, e odds de match odds ali. Então, aí tem várias combinações, né? Um vai ter a odd do over 2,5 até 1,50. Outro vai ter a odd do over 2,5 até 2. Não tô falando que tem que ser só ali do 2 para cima ou do 2 para baixo. Mas eu não misturo mais, né? Jogo over e jogo under, jogo parelho e jogo com favorito, jogo onde o favorito tá jogando em casa e onde o favorito tá jogando fora. Eu não misturo mais essas coisas, né? Então, para mim, hoje, ó, os filtros que eu uso nos meus bots. Todo bot meu trabalha hoje, né, a partir desse princípio aqui. Eu tenho esse princípio aqui em todos os jogos, em todos os jogos, né, em todos os bots. Aí não significa que o que eu falei, né? Não significa que eu coloco ali da odd 2 para um lado ou da odd 2 para o outro. Pode ser ali entre a odd 1,50 e a odd 1,80, por exemplo. Só que, né, eu tenho essa divisão, né, bem assim, eu tenho feito de forma bem criteriosa, e as principais divisões que eu faço são essas, então. Odd do over, e aí pra mim, né, eu sei que isso aqui tudo é polêmico, né, porque tem gente que fala que existe o favorito, o super favorito, o hiper favorito, o uber favorito, né, eu não trabalho com esse tipo de coisa, né, eu trabalho em jogos, a maioria dos jogos nos quais eu trabalho assim manualmente, a odd da casa para vencer já é acima de 2, entendeu? Então isso vem da minha experiência, né? Então, para mim, um jogo over é um jogo no qual, então, a odd do over 2,5 ela é igual ou menor a 2, né? Então, se a odd é de 1,01 até 2, a odd do over, esse jogo para mim é um jogo over. Se ela é ali um 2,02 ou mais, esse jogo então é um jogo under.
para mim, a odd da casa, né, até 2,40, eu sei que é polêmico, né, mas para mim tá? A odd da casa até 2,40, para mim a casa é favorita, tá? Se a odd do visitante for até 2,40, o visitante é o favorito. E se a menor odd ali é maior do que 2,40, para mim, esse é um jogo parelho. Essa é a divisão que eu faço, mas é o que eu falei, né? A gente tira isso da nossa experiência, do tipo de jogo que a gente trabalha, é que a gente vai tirando essas coisas, que a gente vai coletando essas coisas. E hoje essa é a divisão, né, que eu faço. E eu, né, já mostrei aqui algumas vezes resultados, né, dos meus bots, né, e tal, e eu tenho tido resultado, né, então eu acho que é uma coisa que vale aí considerar, mas eu acho que é uma coisa muito do perfil do apostador, né, você que vai ter que definir aí com as suas ideias, né, com as coisas que você faz e com os cenários que você cria nos jogos, definir aí qual é então o tipo de odd que com o qual você vai trabalhar, né? O quinto ponto aí, né, muito importante, não mudar stake antes de 1 ano. Eu sei que é polêmico também, eu sei que também não é muito legal, porque geralmente a pessoa quer chegar nos bots e quer ganhar dinheiro, ou pelo menos ver a possibilidade de ganhar dinheiro, mas eu não aconselho, né, mudar a stake antes de 1 ano. Eu acho que realmente 1 ano pelo menos é necessário para você ver o comportamento de um bot e ver o que ele faz, como ele se comporta em momentos diferentes. Os momentos diferentes das ligas são muito complexos. A gente está entrando agora, por exemplo, na reta final dos campeonatos europeus, então muita coisa vai mudar. Eu tô vendo os meus bots de under estão trabalhando pra caralho, estão trabalhando muito. Hoje foi assim, foi 1 hora, por acaso eu abri o site da Betfair e vi que tinha assim mais de R$ 800, mais de R$ 900 no mercado, né? E fui olhar tudo em under, tudo trabalhando under, por quê? É uma tendência do mercado agora achar que vai sair mais gol no final do jogo. Então a galera começa a apertar aquelas odds, e esses meus bots que não estavam trabalhando tanto assim nos últimos meses, agora estão trabalhando pra caramba. Por quê? Porque o momento é diferente. E agora é a hora de ver. Esses meus bots sobrevivem esse período? Não sobrevivem esse período? Eu acho que sobrevivem porque eles já têm aí mais de 1 ano, né, de construção, de configuração, mas pode dar tudo errado também, né? Não quer dizer que são obrigados a funcionar, né? E aí eu dou um exemplo aqui muito bom, né, dessa coisa assim, né? Por que mudar stake só depois de 1 ano, né? Então você vê, isso aqui era um bot ainda em testes, né? Que quando eu digo em testes, era um bot na conta real, trabalhando com stake de R$ 2, né? Então a gente vê aqui, né? Dezembro, começando aqui dezembro, janeiro, fevereiro, até março. A gente vê que o bot tem aqui um resultado muito consistente, né? E 4 meses, olhando aqui agora, né, que já tem 1 ano, é muito fácil, né, a gente olhar isso aqui e falar assim, poxa, você não podia ter esperado um pouquinho mais, né? Mas, cara, 4 meses é um tempo desgraçado, né, cara? 4 meses é meia gravidez aí, pensa nisso, né? 4 meses você vendo o bot tendo bons resultados. Todo dia que você olha, o bot tá em green. Fecha o mês, o bot tá em green. Quando dá 4 meses, você já começa a pensar assim, porra, será que não vale a pena arriscar? Será que não vale a pena, assim, né? Tentar ver para onde vai isso aqui? Chega em abril, já é a primeira cacetada, né? Que ele toma aqui, né? Aí chega em maio, chega em julho, ele vira pro red absoluto aqui, né? Absoluto. Então, se eu tivesse mudado essa stake ali em março, no final de março, ou fosse no meio ali de fevereiro também, né? No final de fevereiro, eu literalmente aqui em maio eu já tinha virado torcedor, né? Já tinha virado torcedor e já tava só pensando assim, ai, por favor, vira, volta a ter green, né, e tal. Aí chega julho, tem um resultado mais ou menos, né, agosto mais ou menos também, setembro ali volta, e outubro, novembro aqui, né, aí no final de novembro ele completa então 1 ano. Aí é tudo isso aqui, né, mas o resultado final dele é red, é um bot que trabalhou 1 ano, e acabou em red, por quê?
Maio e junho, né, são meses aí pavorosos então para esse bot. Então será que deixar esse bot sem trabalhar em abril, maio e junho é o caminho para ele? Pode ser, não sei, né? Isso aí o tempo vai dizer, porque ele tá agora, né, depois aí de dezembro, então foi feita uma nova versão dele, e essa nova versão dele, além de não trabalhar no período de abril, maio e junho, vai ter também algumas coisas que, né, dos dados que eu coletei dele em um ano, e aí, né, lá em novembro de 2024 a gente vai saber se deu certo ou não. Ponto 6, né, mais um ponto bem triste aí, né, que é a noção, né, a certeza de que infelizmente, né, uma bad run ela pode vir depois de um ano que você já testou o bot. E vem mesmo, tá? E é assim, bem. Eu vi pela primeira vez agora, né? Aí a partir do mês de outubro do ano passado, e é bem traumatizante, porque geralmente você acha que tá tudo certo, né? Que você fez um bot maravilhoso, você deixou o bot trabalhar um ano, ele teve o resultado que teve, você fez ajustes, você fez acertos, e o bot era muito bom, e você pensa, não tem como dar errado. Exatamente depois de um ano, o bot vai lá e ele começa a ter head. Acontece e acontece mesmo, tá? Não é uma coisa aí que... não é uma coisa assim... que parece que tá certa, né? A gente geralmente... eu tenho falado, muitas pessoas têm falado também dessa necessidade de trabalhar pelo menos um ano, mas parece que mesmo um ano, em alguns casos, ainda não é suficiente, né? Então a gente tem aqui também um bot, né, que passou um ano em testes, né? Então ele trabalhava aí com uma stake de R$2 também, que é o que eu considero, teste para mim é R$2 na conta real, né? Então a gente vê, né, que ele começa aqui em setembro de 2022 a trabalhar, e vai outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar aqui então em agosto de 2023. Setembro de 2022 a agosto, né, a 31 de agosto de 31 de agosto, não é 30 de agosto, né? 30 de agosto de 2023, um ano. Olha que resultado sensacional. Só teve aqui o mês de abril, que ele deu essa embicada para baixo aqui, outubro um leve head, né? Mas aqui, né, no total aqui isso dava 11 stakes de lucro, tá? 11 stakes de lucro nesse período aqui. Aí olha o que acontece em setembro de 2023. Em setembro de 2023 ele termina um pequeno red, outubro aqui de 2023 um pequeno green, novembro ele não faz ali praticamente nada, né? Fica ali fica aqui num break-even praticamente. Em dezembro ele desce a ladeira mesmo, direto, né? Mais do que ele desceu lá em abril de 2023. Janeiro ele vai também mais aqui uma vez, né? Descer com tudo. E aí depois fevereiro e março ele... Opa, cansei, né? Agora eu vou ter green. E fevereiro e março ele tem um resultado muito bom. E inclusive em março, né, de 2024, ele tem o melhor resultado aqui que ele já teve, né? Acho que não dá para ver direito, né? Mas esse aqui é um pouquinho maior do que esse resultado aqui de novembro de 2022. Então, né, é um bot que trabalhou um ano e depois de um ano ele decidiu que ele ia meter o louco, e meteu o louco mesmo, né? E nessa situação toda aqui, ele devolveu 9 stakes e mais um pouquinho, né? Então ele passou 1, 2, 3, 4, 5 meses devolvendo 9 stakes, chegando a quase metade, né, do lucro que ele tinha acumulado. Olhando o resultado agora, parece que é uma coisa simples, né? Era só esperar. Só que passar os 5 meses, né, olhando todo final de mês o que o bot está fazendo e vendo que ele está devolvendo é uma coisa, assim, um pouco preocupante, né? Mas chega ali em fevereiro, então em março ele se recupera muito bem, né? O que vai dar desse bot aqui? Não sei, parece, né, que ele é um bot bom de fato, né? Parece que ele é um bot que realmente funciona, mas ele teve uma parte aqui de bad run, né, que eu ainda não conhecia, né?
Eu não, parece que na verdade eu não conheci a bad run desse bot e eu acabei conhecendo ela só depois que ele já tinha completado 1 ano. Muito estranho, né? Muito estranho, mas acontece todo dia, parece. O que vai se fazer disso aqui? Só o tempo dirá. O que eu posso dizer é que ele está novamente, né, com 11 stakes de lucro. Vamos ver o que acontece aí, né? Aonde ele vai estar lá no final de agosto de 2024. Ponto 7, né? Odds muito altas, baixas, exigem anos de teste. Geralmente quem chega nos bots faz um monte de coisa, nada dá certo, aí parte pro lay nas odds altas, né? Ou back nas odds muito baixas. E isso funciona, parece que funciona, né? Mas ele tem um problema, né, que eu não tinha, assim, não tinha a capacidade de ver antes, assim, do problema chegar, e o problema só apareceu na hora que eu tive o choque de realidade, né? Porque a gente faz um bot de odd baixa, a tendência de um bot numa odd muito baixa é que ele tenha, sei lá, 2 heads para cada 100 greens. Ah, beleza. Então ele pega, faz ali 200, vamos supor que ele faça 500 entradas em 1 ano. Ele faz essas 500 entradas e tem então 10 heads lá no final de 1 ano. O que você vai analisar de 10 heads frente 500 greens? Consegue perceber? A gente fica aqui o tempo inteiro nos bots procurando padrões. Para mim, né, o jogo de fazer os bots que eu tenho hoje que parecem, né, parecem lucrativos, é de encontrar esses padrões, né, e a partir desses padrões, então, né, ver ali o que funciona, ver o que não funciona, ver qual é o range ali no qual trabalha e dá green, no qual trabalha e dá red, tentar formas de excluir isso, né, de maximizar o outro e tal. Mas aí quando você tem 500 greens e 10 reds, qual que é a relevância desses 10 reds frente a 500 greens para você poder dizer que tem um padrão de alguma coisa? E parece muito óbvio agora que eu tô falando, né? Mas na hora lá que eu botei o bot para rodar, eu não sabia disso, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei nessa consequência inesperada, né? Então olha esse bot aqui, né? 1.217 entradas. Isso aqui é o famoso Lei 02, tá? É o famoso Lei 02. 1.217 entradas, 24 heads. 24 heads. Uma good run de 143 entradas, né? E uma bad run de 2 entradas. Eu já falei, né? Já comentei com muita gente, né? Você faz um bot ali trabalhando na odd, sei lá, 50 e pensa, é impossível ter 2 heads ao mesmo tempo, né? E tem, tá? E tem mesmo, e o negócio é sinistro, tá? E aí, frente a 1.217 entradas, esses 24 heads aqui, você pode ir lá, olhar os 24 jogos nos quais o head aconteceu e você não vai encontrar nada de significativo frente às 1.200 outras entradas. Então, essa coisa do bot trabalhando em odd muito baixa ou muito alta é realmente muito complicado, cara. É muito complicado, né? Eu já sabia que era complicado, mas antes eu atribuía essa complicação por outras razões. E agora eu vejo que para um longo prazo, de uma pessoa que faz a análise dos seus bots, que pega um bot que funciona e faz a análise desses bots depois, que o grande drama é esse, assim. Agora eu tenho ali 1.217 greens, 24 heads, um resultado aí de 22 reais, né, de lucro. Ele trabalhava com a stake base de 10 reais e ia acumulando segundo num determinado padrão que eu estabeleci lá com base nas vozes da minha cabeça, né? E ele fez aí então 2,1 stakes aí, né? De 2,2 stakes de lucro aí no final das contas, né? Mas ele rodou 1 ano, fez isso tudo aí, e na hora de analisar eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Absolutamente nenhuma. Assim, aí vai rodar mais 1 ano? Vai, né?
vai rodar mais um ano, né? Quem sabe, né? Aí com 40, aí eu vou ter 2.400 entradas e 48 heads. E aí, será que dá para estabelecer alguma coisa? Será que dá para estabelecer qual que é a razão? Bom, talvez alguma pessoa aí muito boa da área da matemática saiba, né? Mas eu sou da área de humanas, infelizmente, e não consigo ver nada nesse bot aqui, nada, absolutamente nada mesmo, né? É muito triste depois de um ano, só depois de um ano, ter entendido que eu ia analisar esse volume de entradas e o volume ali, né, a relação de green red não seria significativa para eu estabelecer padrão nenhum. Então isso aqui rodou um ano e o que eu sei disso aqui? Nada. Sei nada. É a vida. Nosso ponto 8, então, né? Match odds e 2,5 gols são os mercados para quem pensa em longo prazo. Então a gente fica fazendo bot de lei 0 a 2, a gente faz bot de under 6,5, a gente faz bot de over 0,5, a gente faz bot de lei ao qualquer outro placar lá, né, que seria o lei 4x4, né? A gente vai fazendo esses bots, a gente usa um tempo desgraçado, analisando, fazendo e pensando e tal, e no final das contas vem a questão da liquidez, né? Que é uma coisa que eu falei lá no vídeo de 8 meses, eu já sabia que isso era um problema. Aí no outro vídeo ali que eu reagi, né, eu comentei novamente essa questão, né, esse problema, e foi um vídeo do Netuno que me chamou a atenção para isso. Aí eu comecei a observar e falei, cara, é verdade. O Netuno fala lá num vídeo dele dos mercados profissionais e dos mercados que ele chama de recreativos. E aí ele fala, ó, tudo nas apostas é determinado por dois mercados. O mercado de match odds, ou seja, o mercado de resultado final para o jogo todo, e o mercado de 2,5 gols. E aí o Netuno fala, você pode ver que eles são os mercados que têm mais dinheiro. E exatamente, vou mostrar aqui um exemplo, né? Vai ter uma pelada amanhã aí, né? Para quem acompanha esse tipo de pereba aí, né? Acho que não dá para vocês verem aí muito bem, mas é aí Manchester City e Arsenal, né? Mercado de resultado final FT, total correspondido. O jogo vai ser amanhã, né? Falta 12 horas, não, mais de 12 horas. Falta 14 horas para esse jogo aqui acontecer. Já tem ali 1.990.000 no mercado. Aí é um jogo com o Manchester City, né? É claro que vai atrair muita gente. Tem 1.990.000, ok. Só que o que interessa pra gente aqui é a proporção da quantidade que tem nos mercados, né? Então, 1.990.000 no match odds. Mercado de gols 2,5. R$ 90.000 o total correspondido até o momento. Mercado de 1,5 gols. R$ 12.000 correspondidos, né? R$ 12.000. 15% aí do que tem no mercado de 2,5, né? Mercado ali, ó, 3,5 gols, R$ 2.000 correspondidos. Quase aí 50 vezes menos do que tem na linha ali de 2,5 gols. Resultado correto, 118.000. Parece que é muito dinheiro, né? Só que você tem que lembrar que tem 13 linhas diferentes dentro desse mercado aqui com 118.000, né? E elas não são binárias como ali no mercado de 2,5, que uma vale para o outro e a outra vale para o 1, né? Aqui é cada um, né? O 0 a 0 é um só, o 0 a 1 é um só, 0 a 2 um só, 0 a 3 um só. Então tem 118.000 ali divididos, acho que são 13 mercados, né, no total. Então tem ali mais ou menos 10.000 para cada placar, né? Para cada resultado desse, né? Então o que acontece? Aonde será que é mais fácil a gente trabalhar? A gente ser correspondido quando a gente quer fazer, por exemplo, fechar uma entrada,
quando a gente quer, por exemplo, ser correspondido rápido, aonde que é mais fácil trabalhar? No 2,5 gols ou no 3,5 gols, né? E é isso que eu comecei a fazer esse movimento agora, né? A partir desse ano. Vai demorar um tempo ainda até eu conseguir me estabelecer nisso, né? Mas, para mim, o futuro agora é ter bot que trabalha só no mercado de match odds e só no mercado de 2,5. Não vou jogar fora os bots que eu já tenho, não vou excluir os bots que eu já tenho. Mas o meu foco agora para os meus próximos bots vai ser match odds e 2,5 gols. E é isso aí. Então, galera, esses são aí os pontos que eu elenquei, né? Que espero aí que ajude, né? Espero que contribua aí para vocês com alguma coisa. Se vocês chegaram até o fim desse curtíssimo vídeo, né? Muito obrigado. E quem sabe aí, né? Não aparece aí um vídeo de 3 anos aí. O que eu aprendi em 3 anos, eu não sei quantos meses de bots, né? Vamos ver o que eu entendo desse negócio aí pro próximo ano, né? Só deixar aí como último recado novamente, né? Se você não tem aí sua conta na exchange do Layback, faz aí de acordo com o meu link, tá? Para me dar uma moral. É isso aí, um abraço e até a próxima.